Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, de deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente terça-feira, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Agora conhecemos o nosso adversário nesta primeira fase de Libertadores, né? A fase de grupos. São 3 equipes que cada uma vive um momento diferente, mas vem buscando tradição aí nas competições internacionais. Primeiramente tem o Tajeres, de novo, né? Ano passado o Tajeres já esteve no nosso grupo. Tem também a Alianza Lima, tem o Libertad do Paraguai, que é uma equipe de tradição. Então são essas as 3 equipes do grupo do São Paulo. A logística é boa, não vai ter aquelas viagens malucas que você pega avião, pega trem, pega ônibus de várias horas, vai para o meio do deserto. Não, a logística é muito boa, então isso já é um ponto positivo para a equipe do São Paulo. Mas falando sobre cada equipe que está no nosso grupo, primeiramente a gente tem que falar do Tajeres. O Tajeres não me traz boas lembranças. Eu estava presente no Morumbis quando o São Paulo perdeu na pré-Libertadores para eles, e ano passado eles estavam na nossa fase de grupos também, né? O São Paulo também estava na fase de grupos com o Tajeres, perdeu o primeiro jogo em Córdoba por 2-1 e venceu o jogo no estádio do Morumbis por 2-0. As duas equipes se classificaram para as oitavas, tanto São Paulo, tanto Tajeres, com os mesmos pontos, 13 pontos para cada, mas o São Paulo terminou na liderança porque tinha mais saldo de gols. Ou seja, o Tajeres não é nenhuma equipe boba, né? Ganhou de São Paulo, empatou em pontuação, acabou perdendo aí no saldo de gols, também classificou para o mata-mata. É uma equipe boa, difícil de se enfrentar, e a nossa estreia esse ano é justamente contra eles e também lá em Córdoba. Temos aí também o Libertad do Paraguai. O Libertad é uma equipe de muita tradição em Libertadores, vem de uma fase boa. Ano passado, né, lá no Paraguai tem 2 torneios, vamos dizer assim, é o torneio Clausura e o Apertura, né? O Apertura no primeiro semestre, o Clausura no segundo semestre. O Libertad ganhou o primeiro torneio, né, no primeiro semestre, foi campeão e aí garantiu essa vaga para a Libertadores. Mas no segundo semestre eles não foram tão bons assim, né? Num torneio de 12 equipes eles acabaram ficando aí em 9º. Mas com a demissão do treinador, que na época era o Galeano, e a chegada do auxiliar, o Libertad começou a ir bem novamente, ganhou a Copa do Paraguai em cima do Nacional e esse ano está muito bem novamente. Começou a temporada ganhando a Supercopa de lá e está na liderança neste momento, sendo a única equipe invicta no torneio depois de 9 partidas. Então, o Libertad vem com muita moral para Libertadores, e ainda tem o Alianza Lima, né? O Alianza Lima veio da pré-Libertadores, passou por 3 fases, né? Incluindo eliminação aí contra a equipe do Boca Juniors, exatamente, né? Então, só para efeito comparativo, aí se o Boca tivesse passado, o Boca poderia ser essa equipe aí no nosso grupo, né? Porque como era um time do pote 4, independente de nacionalidade, ele poderia cair aí, porque antes não poderia cair as 3 primeiras equipes do mesmo país, como por exemplo aconteceu depois com o Bahia, né? O Bahia e o Internacional estão no mesmo grupo, e aí o Boca Juniors poderia cair no nosso grupo, né? O Alianza acabou eliminando eles, jogou bem nos jogos, eu acompanhei na época, no dia, né, na pré-Libertadores, equipes que têm nomes conhecidos, né, como por exemplo Paulo Guerreiro, Hernan Barcos, Trauco, lateral que já jogou aqui no futebol brasileiro e está sempre convocado aí pela seleção. Então são jogos que não são fáceis, mas sinceramente eu acho que o São Paulo pode sim chegar à segunda fase. Vamos ter jogo fácil? Vamos ter moleza? Nada disso, muito pelo contrário, né? Serão jogos assim difíceis, jogos de Libertadores realmente, mas eu acredito aí que São Paulo possa se classificar. E eu não quero iludir ninguém, mas o São Paulo está no grupo D, e os 2 últimos campeões de Libertadores também estavam no grupo D. Será que isso aí é um bom presságio pra gente? Será que isso é um bom sinal? Quem acredita aí nisso aí pode se apegar a alguma coisa, né? Os 2 últimos campeões no grupo D, o São Paulo hoje é o cabeça de chave desse grupo, então vamos pra cima. Obviamente a gente não vai ficar contando com sorte nem nada. O nosso elenco, pra mim, na minha opinião, tem muito que melhorar, tem muita coisa, né, pra aprimorar, mas vamos pra cima, né? Libertadores, às vezes, nem sempre o melhor vence, nem sempre o melhor chega, né? Então eu acho que sim, tem equipes melhores
do que a gente, mas que a gente sabe jogar essa competição, que a gente com o Morumbi lotado, a gente vai e se transforma numa outra equipe. Então a Libertadores, ela sim é muito importante pra gente, vamos em busca aí desse 4º título na nossa história, e aí a gente fica, né, como time que mais conquistou a Libertadores aqui em território brasileiro, porque hoje tem outros tricampeões aí, né? O próprio Flamengo, Palmeiras, Santos e tudo mais. Então, a gente conquistar, além da gente ser o único trimundial, se Deus quiser a gente conquistar mais um, a gente seria o time com mais Libertadores aqui em território brasileiro. Então, vamos em busca aí de fazer história. São Paulo segue sua preparação. Nesta semana, apenas testes físicos entre os jogadores, tá bom, galera? São Paulo segue aí fazendo alguns testes antes do início dos outros campeonatos, a própria Libertadores, que agora nós conhecemos os nossos adversários, Brasileiro no final do mês, Copa do Brasil mês que vem. Então, segue aí estes testes. Ontem, né, tivemos algumas situações que o Júlio Casares e o Belmonte foram entrevistados e eu separei alguns assuntos aqui para conversar com vocês. Primeiramente, a renovação do Cédric, né? O Cédric terá o seu contrato renovado. O jogador que chegou com o contrato até o fim do Campeonato Paulista vai ter o seu contrato estendido até o fim do ano e também com uma valorização salarial. A gente já imaginava, né? O jogador acabou ali assumindo a titularidade, agradou em algumas ocasiões, então o contrato vai se estender pelo menos até o fim do ano e o Cédric ganha aí esta valorização salarial. Você achou justo? Gostou? Não curtiu? Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Uma outra situação também que o Júlio Casares foi perguntado, né, ontem lá no sorteio, ele foi perguntado sobre ainda, né, aquela polêmica envolvendo São Paulo e Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, e ele deu uma declaração muito polêmica, disse que a Federação Paulista ignorou o pedido de punição do árbitro, e mano, só para vocês terem noção, logo após a semifinal, o senhor Flávio Rodrigues de Souza foi apitar a Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Guarani de Bagé, uma equipe lá do Rio Grande do Sul, e o cara simplesmente validou um gol de mão, só para vocês terem noção de como essa arbitragem é ridícula, um gol de mão escancarado, o Brasil inteiro viu, o cara chutou a bola, desviou, mano, o cara levantou a mão, a bola bateu na mão e foi pro gol, um gol absurdo que foi validado. O Atlético Paranaense, que sofreu o gol, acabou não sendo tão prejudicado porque conseguiu a classificação para a próxima fase, mas só para vocês terem noção do quão ridícula é a arbitragem aí do futebol brasileiro. E aí o São Paulo fez esse pedido de punição, fez esse pedido e o pedido foi ignorado, segundo o presidente do São Paulo, Júlio Casares, ontem, né, em uma entrevista que ele concedeu lá no sorteio, lá em Assunção, lá no Paraguai, sorteio da Libertadores, e eu quero saber de vocês a opinião. Lembrando que temos uma janela de transferências aí pós-estadual e antes início de Campeonato Brasileiro, mas como eu informei para vocês ontem, o São Paulo vai, entre aspas, ignorar esta janela de transferências, não chegará mais ninguém, pelo menos até o meio do ano, tá bom? A gente tinha uma expectativa de que pudesse chegar um atacante, né? Chegaram aí laterais, chegou o meia, né, que é o Oscar, a gente tinha uma expectativa de um nome pro ataque, o São Paulo chegou a fazer algumas sondagens, né? Aí a gente procurou, tentou, teve conversas, teve proposta, ninguém chegou e agora não vai chegar, né? A expectativa é de que chegue reforço para São Paulo só no meio do ano, mas não está ignorado a saída de alguns jogadores. Alguns jogadores devem realmente deixar o São Paulo, né? O Luan esperando proposta, Lisieiro também aí esperando proposta, jogadores que estão, né, neste momento treinando separado. São Paulo tinha também uma expectativa de vender o Bobadilla, né, que era um jogador que atraía aí algum interesse, mas acabou perdendo espaço, não vem jogando muito e aí, né, deu uma baixada aí nos interesses que tinham sobre ele. Então São Paulo segue atento aí a muitas possibilidades, mas falando aqui para vocês que o próximo reforço do tricolor paulista será só no meio do ano, a não ser que aconteça alguma coisa assim muito grave, né, uma lesão, uma venda inesperada, alguma outra situação que obrigue, né? Aí é uma obrigação da gente ir no mercado. Vamos supor que machuque um titular absoluto, aí o São Paulo vai ter que ir no mercado. Mas com esses jogadores aí que temos no plantel, a expectativa da diretoria e da comissão técnica é atuar pela Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, com os nomes que tem. Eu acho que a gente precisaria de um ponta para jogar em jogos importantíssimos, porque se sai o Lucas Moura, se sai aí alguma outra peça,
o Ferreirinha e o Eric não dão conta do recado. Eles já demonstraram isso, já mostraram aí que não brigam pela titularidade. Quando entram, é um jogo que joga bem, 15 jogos que jogam mal. Então, para mim, os dois não vão resolver os nossos problemas e depois vai ser tarde. A gente perde uma competição, a gente é eliminado e vai falar, putz, poderia ter feito isso aí, né, mano? Mas minha opinião é essa aí, quero saber se você concorda sobre o Ferreirinha e também sobre o Eric. Fechado, rapaziada? O vídeo está chegando ao final, mas não esquece, se você for novo, se inscreva no canal para diariamente acompanhar as nossas novidades. Deixa o like no vídeo e os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fique com Deus, um abraço, valeu!